Olá pessoal, vamos para a aula 212. Na aula de hoje nós vamos ver baricentro ou centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? Nós vimos na aula passada que um ponto material, toda a massa está no mesmo local, não tem uma distribuição. Já no corpo extenso, como um disco, uma chapa quadrada, uma retangular ou triangular, a massa está distribuída. Quando nós tivermos sólidos homogêneos, o que é homogêneo? Homogêneo, a massa está uniformemente distribuída em todos os locais do corpo. Quando nós tivermos uma distribuição uniforme de massa, o centro de gravidade. O que é centro de gravidade? Nós temos que colocar, lembra que nós sempre colocávamos a aplicação do peso num determinado local do corpo? Antes eu não falava de distribuição de massa, eu simplesmente botava o peso ali num lugar qualquer. Na verdade, essa parte aqui do corpo tem peso, essa também, essa também, essa também. Mas eu teria que colocar então inúmeras setinhas de peso, pô, ia ficar, né? Não ia ficar legal para o teu desenho, para a tua... Então o que a gente faz para facilitar? A gente substitui todos aqueles pesos de vários locais que tem massa, nós substituiremos por um ponto chamado centro de gravidade. Na matemática existe um ponto chamado baricentro. O centro de gravidade, que é centro de gravidade? O local que nós colocaremos a força-peso. Será no mesmo local do baricentro da matemática. Onde é que é o baricentro de um disco? Bem no centro do disco. Então o baricentro será o centro de gravidade. Será o centro de gravidade. Numa chapa quadrada, olha aqui como é que eu desenho o baricentro. Eu faço duas retas aqui, tá? E bem no centro do quadrado é o centro de gravidade. Numa chapa retangular também eu desenho duas diagonais principais aqui, ó. Olha ali, duas diagonais. O baricentro está bem no meio. Aqui é o baricentro, também chamado de centro de gravidade. Agora aqui, numa chapa triangular, eu vou fazer as mediatrizes, ou seja, esse tamanho igual a esse. Agora eu vou fazer uma outra mediatriz bem no meio, dividir em duas partes iguais. E agora a terceira mediatriz. Tá? Mediatriz porque essa reta aqui divide em duas partes iguais. Esse ponto de encontro é chamado o centro de gravidade. Certo? Essa é a maneira fácil para a gente colocar, então, a força-peso. Então, eu não coloco... Onde é que eu vou colocar a força-peso? Sempre eu representarei aqui o peso bem no centro de gravidade. Apesar de ter massa distribuída em toda aquela... em todo o sólido. A gente coloca só num ponto chamado centro de gravidade. Ok? Quando o corpo é homogêneo, fica fácil, porque é sempre no baricentro. Tá? Agora, há um problema. Às vezes há uma distribuição não uniforme de massa, não uniforme. Tá? Então nós teremos que calcular o centro de gravidade ou centro de massa. Rigorosamente, o centro de massa e centro de gravidade não são a mesma coisa. Porque o centro... Mas na prática, rigorosamente não são, mas na prática, o local de centro de gravidade e centro de massa será o mesmo local para nós. Até porque existem locais que não há gravidade, né? Tem locais no espaço que não há gravidade, mas há massa. Então o centro de massa sempre existirá. Né? Nem sempre o centro de gravidade... Né? O centro de gravidade, na verdade, vai depender também da interação dessa massa com o campo gravitacional. Bom, na prática, vamos resumir, na prática, centro de massa CM e centro de gravidade será o mesmo local. Tá? Então eu sei, aí pode vir aí já nos comentários, mas não é a mesma coisa, já estou me adiantando, já sei que não é a mesma coisa e estou dizendo para vocês que não é a mesma coisa. Mas na prática, para nós, nas nossas questões, será o mesmo local. Então o centro de massa seria aqui, aqui o centro de massa. Centro de massa então é um local que eu concentro toda a massa que está distribuída no mesmo local. Agora,
poderia acontecer da massa não estar uniformemente distribuída. Aí como é que nós vamos fazer? A gente tem que ver o seguinte, às vezes, eu vou pegar um corpo aqui como exemplo, tá? Eu vou colocar eixos cartesianos x, y. Então eu vou colocar eixos cartesianos y, x aqui, yx, e vou colocar algumas massas aqui. Digamos que eu tenha aqui uma massa M1, uma massa M2 e uma massa M3, tá? Formando um triângulo. E aí, inclusive, eu posso botar uma haste sem massa aqui, M1, M2, M3. Bom, se fossem massas iguais, formando um triângulo, eu já saberia que é no baricentro, né, desse triângulo. O centro de massa, que eu substituiria as três massas pelo centro de massa. Mas não necessariamente. Ela pode ser que o M1 seja muito maior que M2 e M3, ou vice-versa. Então, qual é o local exato? Não sei onde é que é, mas tem um local aqui chamado centro de massa. É um local que eu vou substituir a massa M1, M2 e M3. É um local geométrico que tem coordenadas x do centro de massa e y do centro de massa. Eu quero descobrir que local é esse. Bom, como nós saberemos o x do centro de massa e o y do centro de massa? Fácil. Média ponderada. Quanto mais massa, mais pondera. Então será assim, ó. M1, a coordenada xm, M1x1 mais M2x2 mais M3x3. Então olha aqui. Eu quero saber onde é que é a coordenada x sobre a soma das massas M1 mais M2 mais M3. Professor, e se eu tivesse 4? Segue aqui. M4x4 mais M4 M5x, assim por diante. É uma média ponderada. E quem tiver mais massa vai puxar mais o x para o lado que tem mais massa. Adivinha como é que é o y do centro de massa? M1, Y1 mais M2, Y2 mais M3, Y3 dividido por M1 mais M2 mais M3, certo? Quanto mais massa tiver, mais o Y do centro de massa será puxado, entre aspas, né? Puxado, né? É uma média ponderada para aquela localização. Então, se há uma distribuição não uniforme de massa, eu posso achar onde é o centro de massa. Sei lá, esse cara aqui tem 5 kg. Esse aqui tem 1 e 1. Então, ao total tenho 7. Mas onde é que eu colocaria esses 7 kg? Ah, provavelmente mais para próximo do 1 ali. Porque vai 5 e os dois de baixo é 1 e 1. Então, pondera mais. Entenderam? Então, um local onde eu colocarei os 7 kg que substitui as três massas, aquela distribuição de massas. Na verdade é o que a gente faz aqui, mas aqui eu tenho infinitas massas e como a distribuição é uniforme vai coincidir com o baricentro, ok? Então tá aí centro de gravidade e centro de massa, que é o local que eu pego o corpo extenso e substituo tudo por um ponto. É o local que é como se virasse um ponto material, tá? Toda aquela distribuição de massa vai virar um ponto material. Agora, para nós terminarmos a aula, vamos ver a diferença entre translação e rotação. Quando nós tivermos um corpo extenso, quantos pontos tem um corpo extenso? Infinitos. Não é um ponto como o ponto material. Infinitos. Então eu peguei 3 pontos dessa vassoura aqui. Gostei de desenhar a vassoura aqui na aula passada. Eu tinha uma raquete para desenhar, quem tem o livro tem uma raquete. Aquela raquete eu não ia conseguir. É muito difícil. Para quem não tem habilidade é difícil. Então tá aqui uma vassoura, tá? Se a vassoura, que tem inúmeros pontos, representei 3, A, B e C. Se os pontos da vassoura, olha ali, A, B e C, se deslocarem paralelamente entre si, tá vendo? Essa vassoura sofreu o quê? Sofreu o quê? Translação. Translação. É quando os pontos do corpo extenso movem-se paralelamente, tá vendo? Ó? Então todos os pontos moveram. Aqui foi uma translação pura, ela só transladou. Agora, quando os pontos de um corpo
girarem ao redor, fizerem um movimento circular, tá? Ao redor de um dos pontos, esse corpo extenso sofreu uma rotação. Tá aqui, sofreu uma rotação. Então, translação é quando os pontos andam paralelamente. Rotação é quando todos os pontos giram ao redor de um ponto. Ah, pergunta, essa vassoura poderia transladar e rotacionar ao mesmo tempo? Pode. Pode acontecer essas duas coisas simultaneamente. Aqui a gente está vendo separado. Só translação, só rotação. Tá? Ela pode também haver translação e rotação. Por exemplo, pega um martelo. Pega um martelo e faz isso aqui com o martelo. Ó. Ele translada. Agora pega o martelo e faz isso aqui. Ele rotaciona. Agora pega o martelo e atira o martelo assim. O que vai acontecer? Ele vai transladar e rotacionar ao mesmo tempo. Certo? Então aí nós temos, mais uma aula, a gente está construindo alguns conceitos para chegar ao equilíbrio, que vai ser na próxima aula. Tá? Agradeço a presença de todo mundo, a aula está encerrada. Então, até a próxima aula, agradeço a tua presença novamente e aquele